Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje o assunto é doutrinário. Ministérios da Igreja. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1 está escrito: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade no Espírito e no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também que desceu às partes mais baixas da terra. Esse assunto é muito interessante, mas não é o devocional de hoje. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Isso aqui é interessante, versículo 11. E ele deu, Jesus, um como apóstolos, e outro como profetas, e outro como evangelistas, e outro como os pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, em pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes seguindo a verdade de amor. Crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, no qual o corpo inteiro e bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós vemos aqui, no versículo 11, os 5 dons ministeriais para a unidade da igreja, dadas por Jesus Cristo. Por isso que qualquer pessoa que tenta se auto-intitular um dom ministerial, por ele próprio, quem dá é Jesus. O homem só reconhece. Então toma muito cuidado com pessoas que se auto-intitulam sem ter sido Jesus que os elegeu com os dons para a unidade da igreja. Né? Efésios 4:11. Ele deu uns como apóstolos, e outro como profetas, e outro como evangelistas, e outro como os pastores e mestres. O mais controverso é o ministério apostólico. Algumas denominações, algumas ideologias têm muita dificuldade, até mesmo por causa de homens fraudulentos, como diz no título 14, no verso 14, que se intitulam não pelo chamado, mas por um status, se auto-intitulando algo que, se não cumprir a letra, não vem de Deus. Porque o ministério apostólico, na realidade, é enviado. O apóstolo é enviado, mensageiro ou embaixador. O termo vem da palavra grega apóstolos. E indica que alguém recebe uma missão oficial e autoridade de quem enviou para representá-lo. Recentemente, a minha liderança, através do bispo Samuel Ferreira e do pastor-presidente do campo da Barra Funda, Shin, Márcio Shin, mais uma equipe de fé, saíram pela Europa, saíram pela África, cumprindo o ministério apostólico, instituindo igrejas, dando apoio nas que já estavam. Isso é um chamado apostólico. Embora na nossa igreja não se use, eu sou da Madureira, não se usa o termo apostólico, mas enviado, mensageiro, embaixador, fazendo o crescimento da obra de Deus. Né? Então assim, irmãos, é um tema muito controverso, mas só que eu prefiro ficar com a Bíblia. Contra fatos, a palavra de Deus, não há argumentos. Né? O próprio capítulo nos avisa que homens fraudulentos tentariam deturpar a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque é uma briga, não tem ministério apostólico. O ministério apostólico é um embaixador, é uma pessoa incumbida de alargar as estacas do reino de Deus. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Embora possa não reconhecer um título, alguma coisa, mas apóstolo, está lá como a unidade de Cristo,
E eu reconheço esse ministério como um dom de Cristo, porque se não fosse, não estaria aqui escrito na palavra de Deus, sem mimimi. E aqui que é um perigo, né? Efésios 4,14 nos avisa que encontraríamos pessoas que, por soberba ou por deturpar a palavra de Deus, daria esse conflito, né? Olha o que está escrito. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Então tem pessoas que deturpam por fraudulência. Entendeu? Sai fora. E é muito interessante, até estou usando bastante a mão para mostrar para vocês, porque eu queria fazer algo que eu aprendi na Cristo Centro, quero passar para vocês também, né? O apóstolo representa, para você entender simbolicamente, o dedão. Por quê? Ele dá apoio a todos os ministérios, tá vendo? Né? Então, um líder que está incumbido de dar crescimento à igreja, ele dá apoio a todos os ministérios. O profeta é aquele que indica o caminho, né? Dedo de profeta. Aponta o caminho. O evangelista, interessante, tá vendo? É o dedo maior aqui, ó. É o que vai mais longe. Né? O pastor, ele fica ladeado aqui com o evangelista, esse dedo seria o pastor, evangelista, e com o mestre, que é o pequenininho que vai tirar as cascas de ferida, que através da palavra de Deus as pessoas vão encontrar libertação, cura, né? Um bom estudo liberta, né? Então é muito interessante que a gente tenha esse conhecimento da palavra de Deus, que você possa crescer na graça e no conhecimento. Está aqui, unidade da igreja com 5 dons ministeriais: apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre. É a base. Embora algumas denominações vão encontrar outros nomes, mas foi o que a Bíblia deixou para nós. Então, nós possamos continuar respeitando essa unidade, né? Principalmente no que diz respeito ao versículo 4. Um só corpo e um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. A nossa esperança é Jesus, né? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Nós possamos continuar na unidade. A igreja cresce na unidade, conhecendo a palavra de Deus, né? Jesus deixou bem claro: crescei na graça e no conhecimento, na porção do Espírito Santo de Deus que nos fortalece e no conhecimento da palavra de Deus. Pega a visão do canal do Guerreiro, um mês de agosto abençoado, e que Deus possa continuar nos dando entendimento daquilo que Ele deixou para a igreja, em unidade, para que haja crescimento.